Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde, hoje é quinta-feira, né? Já estamos aí vencendo essa semana. Hoje nós temos aula de geografia e de matemática, certo? Houve um problema no vídeo da correção passada de matemática e eu gravei um pedacinho que ficou faltando porque na hora de editar aconteceu algum problema e esse pedaço não foi. Tá? Então já tá na plataforma esse vídeo novo, esse pedacinho, que é o pedacinho da página 70, se eu não me engano. Hoje a gente vai gravar um novo vídeo de correção da aula passada. Então vamos começar com geografia. O gabarito da aula passada já tá na plataforma e a gente tá no C4, na página 125. Nós estamos falando das organizações políticas, né? Inclusive, eu compartilhei no meu story no Instagram uma página que a Mariana faz com umas colegas, que ela fala sobre a função do prefeito e dos vereadores, que é a eleição que a gente vai fazer agora no dia 15. Então, é interessante que vocês vejam, o post está muito bonitinho, bem explicadinho. Tá? Eu coloquei até no meu story, compartilhei no meu story. Agora a gente vai falar sobre a organização da administração federal. Toda vez que a gente fala em federal, a gente está falando em o nível do país, tá? Quer dizer, a administração do país, da unidade inteira do Brasil, tá? Então, vamos lá. Os poderes executivo, legislativo e judiciário também estão organizados na esfera federal. Reunidos em Brasília, a capital do país, cada um dos três poderes possui um edifício sede. O Executivo Federal tem como sede o Palácio do Planalto, que é aquele que tem uma rampa, que o presidente sobe quando é eleito, né? Próximo aos ministérios. O Legislativo Federal, que são os deputados federais e senadores, estão sediados no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é aquele prédio que vocês veem que tem uma parte assim e outra assim, né? Parece que tem um círculo cortado ao meio, uma esfera cortada ao meio, uma virada para cima e a outra virada para baixo. Ali é o Congresso Nacional. E o Poder Judiciário, em sua instância máxima, tem como sede o Supremo Tribunal Federal. Um aspecto espacial importante é a localização dos edifícios sede dos três poderes. Como podemos observar na fotografia, os edifícios estão situados em torno da Praça dos Três Poderes, em Brasília. Essa proximidade foi pensada para fortalecer a tese de que os três poderes precisam ser integrados e cooperativos na administração do país. Então, assim, vocês já foram a Brasília? Quem já foi a Brasília, esse é um passeio que a gente sempre faz quando visita a capital federal, certo? Que é visitar a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes. Então, aqui na foto, vocês vão ver, esses prédiozinhos aqui, um atrás do outro, são os ministérios. Então, aqui a gente chama a esplanada dos ministérios. E aqui a gente tem os três poderes, né? Tem aqui o Palácio do Planalto. Cadê o Palácio do Planalto? É o que tem a rampa. O Palácio do Planalto, o prédio do Congresso Nacional e o prédio do Judiciário, tá? É muito bonita a cidade de Brasília, até porque a cidade de Brasília foi uma cidade planejada. Então, lá no Distrito Federal, nesse espaço, né, não tinha nada. Quando resolveram levar a capital do país, que era no Rio de Janeiro, para o interior do país, para o Distrito Federal. Que na época o presidente era o Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer, que é um grande arquiteto, fez os desenhos, né, planejou os prédios, a construção dos prédios, a organização de Brasília. Então, a planta de Brasília tem o formato de um avião, a esplanada dos ministérios fica no corpo desse avião e a gente tem a asa norte e a asa sul.
né? É assim mesmo que se chama. Eu moro na asa norte, quadra tal, edifício tal. Eu moro na asa sul, é assim mesmo que é o endereço, né? Então, isso é proposital, é uma cidade planejada para ser dessa forma e por isso extremamente organizada, tá? Vocês podem pesquisar mais imagens de Brasília, vistas aéreas na internet, que vocês vão ver cada imagem muito bonita. Vamos lá, vamos falar sobre o Poder Executivo Federal. É a esfera responsável pela administração pública. Então, isso a gente tem que guardar na cabeça. Executivo administra. Legislativo faz as leis. Judiciário executa as leis, né? Faz com que se cumpram as leis que foram criadas pelo Legislativo, ok? Então, vamos lá. O Poder Executivo Federal é a esfera responsável pela administração pública, isso é importante, e é liderada pelo presidente da República e seu vice. Eles são eleitos em conjunto pelos eleitores de forma democrática a cada 4 anos. Então, o Brasil tem eleições diretas para presidente da República. Isso quer dizer, o povo vota no presidente, ok? Não é uma eleição indireta, como é nos Estados Unidos, que vão votar nos delegados e os delegados representam os candidatos, né? Aqui não, aqui a eleição é direta. Eu voto no fulaninho porque eu quero que ele seja o presidente. Joaninha vota no cicraninho porque ela quer que ele seja o presidente. Então, são eleições diretas, tá? A Constituição Federal do Brasil permite que um presidente seja reeleito apenas uma vez. Então, assim, o prazo máximo de permanência no poder executivo de forma ininterrupta, ou seja, sem interrupção, é de 8 anos. Caso o presidente seja reeleito, essa regra vale também para governadores e prefeitos. Ok? Então, cada autoridade do executivo, seja na esfera federal, estadual ou municipal, ele só pode ficar no poder direto por 8 anos, dois mandatos, tá? Entre as funções de um presidente se destacam representar o país em negociações internacionais com outros países ou organizações como a ONU, administrar setores públicos como saúde, educação, gerenciar o orçamento da União, estamos falando de dinheiro, certo? Criar universidades federais e escolher ministros e secretários para auxiliá-lo na administração do país. Até porque nosso país é gigante, então precisa de ministros para ajudá-lo, certo? O presidente também é responsável por determinar, junto ao Congresso Nacional, o valor do salário mínimo, que é a base para se determinar o valor recebido pelos aposentados e por muitos trabalhadores. As ações do presidente precisam estar de acordo com a Constituição Federal e, na maior parte das situações, as suas decisões e seus projetos terão que ser aprovados pelos deputados federais ou pelos senadores, ou pelos dois. Tá? Esse ou quer dizer por um, por outro ou pelos dois. Né? Então, na verdade, aí a gente vê que o presidente, ele é o chefe do Poder Executivo, mas ele não é a última palavra. Tudo que ele resolve passa pelo Congresso e pelo Senado. Pode ser aprovado ou não, certo? Os ministérios são órgãos da administração pública ligados ao Poder Executivo Federal. Cada ministério possui um campo de ação baseado em diretrizes políticas criadas pelo governo. Ministros e secretários são escolhidos pelo presidente. Então, aqui vocês vão responder o que a gente acabou de falar, tá? Vamos lá. Poder Legislativo Federal. Parei de falar do executivo, estou falando do legislativo. Legislativo de
lei. Ok? Então, vamos lá. Senadores e deputados são representantes do legislativo. Então, isso é uma coisa que eu posso perguntar. Quem são os representantes federais do poder legislativo? Senadores e deputados. Ok? Escolhidos por meio de votação democrática a cada 4 anos. Então, nós também votamos diretamente nos deputados e nos senadores, certo? O mandato de um deputado federal tem duração de 4 anos e de um senador de 8 anos. Cada estado, mais o Distrito Federal, elegem 3 senadores, 2 em uma eleição e mais um na eleição seguinte. Assim, ao todo, são 81 senadores. No Congresso trabalham 513 deputados federais. O número de congressistas eleitos por estado varia de acordo com a população de cada estado. No entanto, nenhum pode ter menos de 8 ou mais de 70 representantes. As funções do Poder Legislativo também são muitas, entre as quais se destacam, importante, hein? Propor, discutir e aprovar leis, que terão abrangência em todo o território nacional. Discutir o orçamento das contas públicas. Então, o presidente vai administrar o orçamento, mas quem vai discutir o orçamento é o Congresso Nacional. Então, está tudo amarradinho um no outro, certo? Aí vocês têm um quadro aqui do lado, ó, com o número de candidatos por estado. Então, nenhum pode ter menos de 8 e nenhum pode ter mais de 70, tá certo? O único que tem 70 é São Paulo, que é o que tem mais gente, né? Então, vamos lá. Agora vamos falar do poder judiciário. Começa com ju de justiça. Então, nesse poder judiciário estarão pessoas formadas em direito. Advogados, juízes, né? Poder judiciário. Então, o Poder Judiciário Federal está organizado em vários tribunais, na esfera federal e estadual. Lembra que quando a gente estudou município, eu falei, não tem judiciário na esfera municipal. Na esfera municipal só tem legislativo e executivo. O judiciário ele está na esfera estadual e na esfera federal. Ele é composto de 11 ministros. Pulei. Porém, o poder máximo do judiciário é o Supremo Tribunal Federal, o STF, que a gente ouve muito falar nas reportagens, né? Ele é composto de 11 ministros indicados pelo presidente da República e aprovados pelos senadores. Então, nessa eleição, não há votação democrática. Não é o STF não é eleito pela população, certo? O Tribunal Superior de Justiça, né, Federal, o Superior Tribunal Federal, os juízes são indicados pelo presidente. O presidente fala, eu quero esse. Aí os senadores vão aprovar ou não, vão eleger ou não. Existe uma eleição entre os senadores, tá? Então, essa é uma esfera em que o povo participa muito pouco, ou nada, né? A nossa participação está nos candidatos que a gente colocou, no Senado e na presidência, tá? O STF tem 2 funções básicas. Julgar se determinada lei, estadual ou federal, é ou não constitucional. Então, quando é criada uma lei pelo Congresso, seja pelos deputados federais ou pela Câmara dos Deputados de cada estado, o tribunal tem que ver se aquela lei está de acordo com a Constituição Federal. Porque se ela não estiver de acordo com a Constituição, ela não pode existir, certo? E julgar todos aqueles que possuem cargos de elevada importância nos poderes federais, ou seja, o presidente, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional e o Procurador-Geral da República, além de seus próprios membros. Então, no Superior Tribunal Federal,
no Superior Tribunal Federal, né? Isso, Supremo Tribunal Federal, é que vai ter o julgamento de presidentes da República, se eles fizerem alguma coisa errada, de deputados. Então, essas autoridades, elas vão ser julgadas por esse tribunal superior, certo? Aí aqui tem um site que se chama Plenarinho, que é justamente com informações da Câmara para crianças. É interessante que vocês entrem, tá? O número 2, o número 3 e o número 4 estão no texto. É só voltar a ler. E aí, eu falei ali que a gente vai até a 133, porque daqui para diante são, na verdade, até a 132. Desculpa. É até a 132. É o para casa, são exercícios, tá? Sobre esses assuntos que a gente viu nesse capítulo, né? Tem aí o para casa na 129, na 130 e na 131 e na 132 é o ponto de chegada. Na próxima aula a gente vai para a 133, capítulo 2. Combinado? Um beijo, bom trabalho e leiam novamente o texto.